boa tarde, seja bem-vindo a mais um TV Você Saúde, começando agora com a sua psicóloga Samara Pazeta. Vamos falar sobre comportamentos desafiadores. Eu sei que você que está aí, se você é professor, se você é diretor de escola, se você é mãe, se você é pai, com toda certeza você já lidou com comportamentos desafiadores de criança, certo? E a gente fica muito em dúvida, o que é que eu faço para não piorar? E mais, para não só não piorar, mas para contribuir e ajudar essa criança, para que ela consiga se desenvolver. Hoje, então, com todo carinho, estou recebendo aqui a Mara Marçal, que é neuropsicopedagoga, né, Mara? E ela é especialista em trabalhar com dificuldades de aprendizado. E não apenas para transtornos do desenvolvimento, mas de um modo geral, não é isso? Isso mesmo, Samara. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão relevante e um assunto tão importante que nós precisamos verdadeiramente levar à conscientização, falar mais sobre os comportamentos, para que verdadeiramente a gente possa ajudar essas crianças. Então, muito obrigada por essa oportunidade e que a gente possa ter um momento precioso aqui e possa conseguir ajudar muitas pessoas. A Mara, ela é coordenadora lá na Cresceraba, né? Então, ela além de terapeuta infantil também, a Mara, então, ela atua na escola, ela trabalha no consultório particular, ela atua com os pais, com professores, com as crianças. Por isso que eu acredito, tenho certeza de que essa entrevista vai ser muito rica. Mara, muitas vezes a gente observa, né, principalmente ali com o fechamento, hoje em dia a gente não tem mais a PAI, que são essas escolas especializadas que prestavam esse suporte para essas crianças que tinham alguma necessidade ali, alguma dificuldade de aprendizado, ela ia na PAI e tinha esse suporte. Fecharam as APAES, não existe mais, isso é um assunto muito polêmico, né? Não vamos entrar aqui nessa discussão. E aí essas crianças agora elas estão integrando as escolas tradicionais, né? Só que eu percebo muitas vezes, Mara, falando aqui a gente nesse podcast, Mara, a gente fala muito sincerão, sem frescura e sem papa na língua. E eu vejo muitas vezes que essas crianças e essas famílias elas foram jogadas ali dentro dessa instituição. Não teve uma preparação dos profissionais para recebê-las, não teve uma capacitação desses profissionais, porque muitas vezes eles têm que se virar com o pouco que eles têm, ou na hora vaga que eles têm que estudar e buscar recurso, têm que dar conta da turma toda, mas o como, eles são deixados para se virar, para descobrir. As escolas também têm tido uma grande dificuldade. Como é que eu vou receber? Mesmo que tenha boa vontade, é o não saber o como cuidar e ofertar para essa criança o suporte que ela precisa. E eu vejo também, muitas vezes, eu acho que é importante a gente olhar para todas as faces dos envolvidos, as famílias. Essas famílias, muitas vezes, já estão ali no seu limite. No seu limite físico de cansaço, no seu limite emocional de desgaste, onde muitas vezes tudo é uma luta. Pelo básico, pelo direito de existir, pelo direito de sair, pelo direito de estudar, de participar das aulas, tudo vem com muita luta, né? Então, muitas vezes eu observo, principalmente mães, é como se elas estivessem constantemente em guerra e preparadas para isso. E aí você coloca todas essas pessoas juntas, e essa criança também ali, que precisa desse suporte, mas sem essa preparação. O que você acha disso, Mara? O que você tem observado? Você que é essa profissional excelente, que está em todas essas frentes, qual que é a sua percepção sobre isso? Exatamente, Samara. Atualmente eu estou em todos esses ambientes, então eu consigo ter um olhar bem amplo, né, em todos os sentidos, tanto em relação quanto à escola, em relação à família, em relação ao que essas crianças enfrentam hoje. Então, no Brasil, existe uma dificuldade muito grande. Então, existe um atraso muito grande, né? As nossas crianças com transtornos no neurodesenvolvimento, elas simplesmente foram colocadas no ensino regular, né? Indicada como inclusão. Sim, nós temos que verdadeiramente incluir essas crianças, mas não é simplesmente colocar essas crianças dentro de uma escola, né? Dentro de uma sala e simplesmente não desenvolver o potencial delas. E é nesse exato momento onde verdadeiramente aparece
essas dificuldades no comportamento, porque ela está ali, mas ela não está sendo bem assistida. O seu desenvolvimento não está sendo explorado, então é onde vão surgir todas essas dificuldades no seu comportamento. E esse professor, ele não está preparado para isso. E não vamos entrar no mérito aqui de culpar alguém, né? Nós não estamos aqui para isso. Mas o que eu acredito que precisa acontecer? Todas as pessoas que lidam com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, ela precisa saber o mínimo possível sobre como ajudar essa criança quando ela está tendo um comportamento inapropriado, um comportamento agressivo. Então, hoje nós temos vários estudos, nós temos vários caminhos, mas para isso você precisa ter um conhecimento, você precisa buscar isso. Não dá mais para usar tentativa e erro. Quantas e quantas vezes eu chego dentro das escolas e eles falam, mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo e eu não consigo ajudar essa criança. Ele não muda, ele não melhora esse comportamento. Eu não estou vendo o avanço dela. Mas está sendo feito algo baseado em evidência? Excelente. Está sendo feito algo que verdadeiramente teve comprovação científica? Ou simplesmente você ouviu que uma estratégia funcionou com uma criança, um indivíduo, e você simplesmente pega aquele modelo e você quer fazer com aquela criança? Então é onde a gente vai explorar um pouco mais esse assunto e vai entrar nesses o porquê fazer essa análise funcional do comportamento. Por que isso é importante? Então, voltando aqui, é importante que toda pessoa que lida com uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, ela saiba pelo menos o mínimo, o básico. Para quê? Se você não consegue manejar aquele comportamento, você precisa também não naquele sentido assim de reforçar o comportamento. Porque o que acontece muitas vezes? Aquela criança, ela está em uma terapia e ela está sendo ali ensinada, né? O seu terapeuta ali está modelando aquele comportamento. Mas esse comportamento, ele precisa generalizar. Ele precisa generalizar na família, ele precisa generalizar em todos os ambientes em que a criança vive. E o desafio maior é esse, porque ele passa pouco tempo ali na terapia, passa bastante tempo na escola, bastante tempo com a família. Então você entende o quanto que é importante todos entenderem, todos verdadeiramente colocar em prática para que essa criança consiga evoluir? Porque a criança, ela é muito esperta. Se ela entende que em certo ambiente ela é mais fácil, ela consegue as coisas de uma certa forma, ela vai tentar aquilo naquele ambiente, porque ela consegue diferenciar os ambientes. Então a gente precisa, onde entra o trabalho em conjunto, é onde entra essa parceria entre família, escola e a terapia. E a gente tem um trabalho muito bom lá na clínica, em que nós fornecemos esse serviço de ir até as escolas, de ouvir, né, de sentar ali com o coordenador, com o diretor. Essa semana mesmo eu estive em uma escola e a diretora me agradeceu. Ela falou: Mara, eu quero te agradecer por você estar aqui. Eu acredito que todas as clínicas deveriam ter esse trabalho de sentar, de nos ouvir, no caso, né, nós podemos direcionar ali uns comportamentos, como elas manejarem ali, realmente entender o que está acontecendo. Se verdadeiramente aquele comportamento, ele foi no ambiente escolar, foi em casa, foi em outro contexto. Então, para que a gente possa fazer essa análise funcional e ajudar essa criança. Então, existe um contexto muito grande. Eu acho que é um ponto importante que você tocou, Mara, que é o seguinte: nem sempre a presença do terapeuta que acompanha essa criança é muito bem-vindo dentro da escola. Às vezes, pode ser recebida com algumas
precauções, vou dizer assim, com algum receio, com algum medo, você na sua atuação já percebeu? Você sempre tem essa grande receptividade ou às vezes você percebe torcer o nariz assim, ela vai ficar na minha sala o tempo todo comigo e eu trabalhando. Às vezes a pessoa pode se sentir um pouco vigiada, não sei. Você já percebeu isso na sua atuação? Exato, isso acontece o tempo todo, né? Então, assim, verdadeiramente eles pensam que a gente está ali para observar o trabalho deles, para criticar o trabalho deles, mas não, nós estamos ali para ajudar aquela criança e ajudando aquela criança, todo o seu contexto, em todos os ambientes em que ela vive, todos serão beneficiados, entende? Então, eu sempre chego ali naquele momento, eu me apresento e faço questão de falar o motivo, qual que é o objetivo que eu estou ali. Eu estou aqui porque eu quero contribuir, eu quero ouvir vocês. É um ponto assim essencial que eu coloco. Eu não chego falando, impondo, colocando ali o que eu já sei, porque a gente faz uma investigação antes, né, de entender o que está acontecendo antes, mas primeiro eu quero ouvir aquela escola, né, eu quero ouvir aquele diretor, quero ouvir aquela coordenadora, eu quero ouvir aquela professora. Então, quando a escola se disponibiliza, a gente tem reunião juntamente com o professor de apoio, para entender o que aquela criança, o que está acontecendo com aquela criança ali naquele ambiente. E na maioria das vezes eu cheguei, você sente o clima ali um pouco pesado, e quando você se desarma, né, verdadeiramente, assim, você fala, não, eu estou aqui como apoio. Excelente. Pode contar comigo. Nós estamos aqui para ajudar vocês, nós não estamos aqui para criticar. Mas nós estamos aqui como um apoio, porque existe um conceito, principalmente as terapeutas que ficam dentro da sala, nós não interferimos no conteúdo ali, na parte acadêmica. A sala é do professor, o aluno é do professor. Mas o terapeuta, ele está ali para manejar os comportamentos, para ajudar aquela criança, para conduzir aquela criança. E quando o professor entende isso, tudo muda. Ótimo. Falando em comportamentos, então, você já começou a entrar nesse tópico. Mara, você é especialista no atendimento de crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Algumas com alguns transtornos, né, do neurodesenvolvimento e outras não. Você poderia dizer pra gente que tipo de dificuldades você encontra? Quais são, por exemplo, nos transtornos do neurodesenvolvimento, quais principais transtornos você atua, que você percebe e presencia a necessidade dessa intervenção? Então, hoje temos vários transtornos, né? Mas um dos principais, que até é o que a gente está abordando aqui hoje, temos o autismo, o TDAH e o TOD. Dentro desses transtornos, vamos citar o exemplo aqui do autismo. O autismo, ele nunca vem sozinho. Ele sempre traz algumas comorbidades. Então, é isso que dificulta ainda mais, né, o desenvolvimento dessa criança, porque além do autismo, ela pode ter uma deficiência intelectual, ela pode ter uma apraxia da fala, ela pode ter uma dislexia. Então, vai puxando várias comorbidades, até mesmo o TDAH. Então, quanto mais comorbidades, mais suporte essa criança vai precisar. E é onde entra a análise funcional, porque nenhum comportamento é do nada. Excelente. Todo comportamento, ele tem uma função. Então, o que a gente precisa? A gente precisa criar ali um raciocínio, que é onde nós usamos, na análise do comportamento, a gente usa como a tríplice contingente, que é o antecedente, o comportamento e a consequência. Então, sempre quando a criança tem um comportamento, a gente precisa fazer essa análise funcional. O que aconteceu antes? Por que ele teve esse comportamento? O que aconteceu durante o comportamento? E o que você fez para modelar esse comportamento? Eu considero tão válido, tão necessário, porque muitas vezes, por exemplo, a gente está falando aqui de necessidades especiais de apoio para que essa criança consiga aprender, né? Então, por exemplo, se ela tem uma dislexia, se ela tem alguma dificuldade, muitas vezes a gente percebe que crianças que têm dificuldade, o como elas se sentem constrangidas,
o como elas se sentem envergonhadas, o como isso mexe com a autoestima delas, como elas não conseguem acompanhar a turma. E quantas delas não vão se comportar de uma maneira desafiadora como forma de proteção. Exatamente. Né? Isso é um ponto muito importante, Samara, porque nós temos o comportamento de aprendiz, que seria o básico ali. Quantas e quantas vezes nós chegamos na escola e fala, o meu aluno não senta. Se essa criança não senta, como que ela vai ter uma aprendizagem? Se essa criança não tem o direcionamento de olho-mão, de seguir o direcionamento ali, né, seguir os comandos, como que essa criança vai aprender algo? Então, você entende que o primeiro passo é a gente conseguir estruturar tudo isso, porque hoje existe uma cobrança muito grande em relação ao ensino. Eu tenho que dar uma devolutiva para essa família. Como que vai chegar no final do ano e essa criança não aprendeu nada? Essa criança não avançou porque eles querem simplesmente chegar e cumprir um currículo escolar. Mas essa criança, ela não está preparada para isso. Como que você vai ensinar essa criança a ler? Vamos citar um exemplo de uma criança que está na alfabetização. Não, mas ele está no primeiro ano, ele precisa ler, eu tenho que dar esse retorno. Mas ele nem senta, ele não te ouve. Como que você vai ensinar algo? Então, onde vem os pré-requisitos, que é essa criança senta, essa criança imita, essa criança, ela segue os comandos, os direcionamentos, essa criança faz pareamento. Então, é onde a gente vai aprofundar em algumas questões. E entra em outras questões mais complexas ainda, que são a questão das funções executivas. Quantas e quantas crianças elas estão com vários déficits nas funções executivas, elas não têm controle inibitório, elas não conseguem seguir, elas têm dificuldade com a questão da rotina. Se muda a rotina, elas desregulam. Então, tudo isso são fatores que dentro de um ambiente escolar é muito difícil, e até mesmo fora dos ambientes escolares. Por quê? Você acha que uma criança que tem dificuldade no seu comportamento, que tem comportamentos inapropriados, ela vai ser convidada para um aniversário, a família vai para um aniversário, ou vai num shopping? Você acha que essa família vai querer sair com essa criança porque ela se joga no chão, ela não aceita ouvir um não? Então, tudo isso, qual que é a primeira atitude dessas pessoas? É de reter. Não, eu vou privar. Não, eu não vou no shopping, porque se eu for no shopping, ele vai querer comprar tudo, vai querer entrar em todas as lojas, a hora que eu falar não, ele vai desregular. Então, ela começa a gerar esse comportamento de não levar essa criança nesses ambientes, em vários ambientes, seja num aniversário, seja no shopping, seja num passeio simples, numa pracinha. Quantas e quantas crianças nunca foram em um parque brincar, estar com... Então, você percebe que o social dessa criança vai ser muito prejudicado. Então, essa criança, ela não sai para lugar nenhum, ela só fica em casa, tem a sua rotina, o máximo tem algumas que vai na terapia e tal. E você acha que aí ela vai para a escola. Chega na escola, ela nem está ali naquele ambiente, um ambiente que tem muitos distratores, que tem muita influência, né? Tem muito barulho. Você acha que essa criança vai conseguir permanecer nesse ambiente? Ela não vai conseguir. Tem habilidades, né, Mara, que ela precisa desenvolver antes. Que ela precisa não só na escola, mas também em todas onde ela convive, né? Eu até tenho um relato, né? Eu também atendo muito mães típicas e atípicas. E uma mãe me falou a dificuldade que é justamente esse ponto que você traz, de sair com essa criança e lidar com os comportamentos desafiadores dessa criança. Então ela fala assim, eu não consigo relaxar, porque a qualquer minuto meu filho pode sair correndo na rua e eu tenho medo dele ser atropelado, né? E aí fica muito essa questão de é muito difícil, numa rotina extremamente exaustiva, ali uma pessoa que está para fazer muita coisa sozinha, e o julgamento social, a expectativa social, aquele olhar que todo mundo fica olhando, parece que te cobrando alguma coisa, né? É muito complicado. Mas também tem a criança.
tem a necessidade da criança, ela precisa viver aquilo, ela precisa vivenciar aquilo. Não tem como ela desenvolver uma habilidade se ela não está se expondo à oportunidade de desenvolver aquela habilidade, né? Como é que ela vai aprender a se comportar em público? Como é que ela vai aprender a se comportar num shopping, numa praça, na escola, se ela não se expõe a essa situação, né? Então eu vejo assim, de uma necessidade extrema, essa nossa entrevista de hoje. O que você poderia dizer, Mara, para essa mãe, para esse pai? Não sei se você gostaria de entrar em detalhe de algum comportamento, por exemplo. Eu observo que no TDAH, às vezes tem algum comportamento mais desafiador relativo a isso. E eu sei que é muito difícil, porque é individualizado, né? Exatamente. Não tem como, não existem regras, não existem dicas que funcionam para todos. Mas você poderia trazer, ou no TOD também, que é o transtorno opositivo desafiador, que eu acho que é um dos que mais me impressiona, assim, né, nos desafios comportamentais. Você poderia trazer, por exemplo, alguma situação, algum comportamento desafiador de alguma criança que você atendeu? Que recursos você utilizou e os resultados que você teve? Só para a gente trazer assim para o palpável, por favor. Sim, a gente pode citar vários exemplos. Um deles, vamos citar o exemplo do autismo em si. Por exemplo, uma criança que tem autismo, ela tem dificuldade de sair da rotina. Né? Ela quer seguir a sua rotina ali, ela tem aquela inflexibilidade cognitiva. Então, o que acontece? Você precisa dar previsibilidade para essa criança. Então, já me deparei com várias e várias situações em que as pessoas, lógico que a gente tem que ser direto, a gente tem que ser claro, mas você precisa conversar com essa criança, você precisa conhecer essa criança para que você possa dar as alternativas para ela. Pensa, é muito ruim você ser o tempo todo conduzido e você não saber para onde você vai, o que você vai fazer. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, você dá essa previsibilidade para essa criança sempre que for acontecer algo diferente. Eu sei que é muito difícil. Não dá para você colocar a criança dentro de uma bolha e o tempo todo você controlar todos os ambientes, porque existem situações que a gente não vai conseguir controlar o tempo todo. Mas aí é onde entra outro treinamento, que é onde você vai preparar essa criança para essas situações. Então, a gente começa do básico. Então, você precisa começar do básico. Vamos citar o exemplo de ir para a escola. Faz o mesmo caminho todos os dias, Mas um belo dia, a rua está interditada. Então, o que acontece? Você não vai poder passar por aquela rua, não tem como. E quando a criança ela perceber que você passou por outro caminho, pode acontecer a desregulação. Mas, por que antes não foi trabalhado isso? E muitas das vezes entra num comodismo mesmo. Eu não falo dessa forma, não quero culpar os pais, não é isso. Mas eu quero mostrar que a gente precisa ampliar o repertório dessa criança. Não é você tentar resolver o problema na hora que o problema acontece, mas é você tentar resolver isso antes, você treinar isso antes. E isso não é feito, não é só na terapia. Isso precisa ser feito com a família. A família precisa assumir essa responsabilidade verdadeiramente. Quando você vai falando, Mara, me chega muito a importância de frustrar, né? Às vezes nas pequenas coisas, porque às vezes a gente escuta assim, quando eu falo não, a reação não é legal, então eu evito dizer não. E não é esse o caminho, né? Justamente o contrário. Essa criança, ela precisa aprender a lidar com a frustração. Isso. As crianças precisam não ter. Não, naquele momento, não, ouviu não vai dar certo, não vai funcionar. E ela ir desenvolvendo a partir dessa frustração a sua própria tolerância. Hoje, seja típico ou atípico, a gente observa muito crianças que não têm habilidade, estão aí já com 7 anos, 8 anos, né? E não sabe lidar com o não. Né? E espera que na vida todos vão atendê-la e vão fazer na hora que ela quer e do jeito que ela quer, senão não é assim que funciona. Né? E a gente precisa preparar os nossos filhos para viver em sociedade. Eu gosto muito de uma frase, que eu até repito para meus filhos. Quando a gente era criança, né, Mara? Acho que a gente é ali, galera dos 90. Sim. Tinha muito... Os nossos pais, eles não tinham medo de frustrar a gente. Não sei se você observa isso. Pelo contrário, era tranquilo, faz parte da vida, é isso daí.
Claro que fazia-se de uma forma não necessariamente positiva, né? Mas hoje eu percebo que as pessoas estão indo para um outro lado, que é uma grande dificuldade de frustrar essa criança, mesmo quando deveria. É como se a gente saísse do frustra pra caramba, com não frustra quase nada. Exatamente. E isso acaba gerando um despreparo muito grande, né? Porque a frustração, o não, a criança ter ali a oportunidade para se regular, né? Então ela conseguir ali é importante, é necessário, e mesmo nos casos atípicos. Isso. Mas muitas vezes os pais estão evitando esse processo. Tem gente que acha que se frustrar o filho, falar não pro filho vai traumatizar. Agora a galera fala que tudo traumatiza, né? Exatamente. E não é verdade, né? As pessoas estão deixando de desenvolver habilidades. Eu sempre falo pro meu filho assim, quando eu vou frustrá-los, que precisa, não vai acontecer agora. Sim, você tem que arrumar seu quarto. Ah, eu não quero. Tudo bem você não querer, você tem que arrumar querendo ou não. Sim. Isso é importante para você, mesmo que você não entenda. Porque eu sou adulta, eu sou responsável por você. E eu tenho que te criar para viver em sociedade. E na sociedade você não vai fazer só o que você quer. Você vai fazer o que tem que ser feito. Então você precisa ter um nível de tolerância e de obrigação. Isso é sua obrigação. Né? E aí ele fica assim, às vezes a frustração é tão grande que tem resposta tipo, você é uma chata. Já ouvi. Falei, meu filho, eu estou tranquila em ser chata. Porque o meu papel como sua mãe, infelizmente, não é ser amado o tempo todo, não é ser popular o tempo todo. Adoraria, mas eu sei que esse não é meu papel. O meu papel é garantir que você seja uma pessoa funcional. Que você vai para a sociedade e você sabe lidar com o que você precisa. Porque lá você vai ser frustrado. Você precisa aprender a como é que você vai lidar com isso desde pequenininho. Né, Mara? Sim. Você consegue observar, às vezes, essa dificuldade dos pais em frustrar os seus filhos e falar não e lidar com isso? Então, o Todd, vamos citar um exemplo que ele está ali, uma criança que tem esse diagnóstico, ela está ali dentro da sala de aula e ela tem o autolesivo. Como que você faz? Você vai deixar essa criança tendo esse comportamento? De se machucar. De se machucar. E várias vezes, o que acontece? Essa criança também, ela tem o heterolesivo. Machucar o coleguinha. Machucar o coleguinha. Então, como que você vai lidar com uma situação dessa dentro da sala de aula? É onde a gente precisa entrar nesses requisitos, né? Ensinar essa criança a se comunicar. Ensinar essa criança a tolerar o processo ali, naquele ambiente em que ela está vivendo, para depois você conseguir retirar o que ela está utilizando ali como reforçador. Então, existem formas corretas de fazer isso. Quando você entende que você precisa aprofundar nesses pontos, porque senão essa criança ela vai piorar, essa criança ela vai generalizar isso para todos os ambientes em que ela convive. Isso vai trazer um prejuízo muito grande para a vida dessa criança. Essa criança ela pode colocar em risco as pessoas que estão ali à sua volta, a sua própria vida, né, em risco. Muitas das vezes ela não tem noção de perigo, ela pode sair correndo, machucar outras pessoas. Então, nós precisamos lidar com esses comportamentos de uma forma correta para que ela possa ser conduzida nesse sentido de avançar nesse comportamento. E o primeiro é a comunicação. Então, vou bater muito nessa tecla. Você precisa ensinar ela a falar de uma forma correta, porque esse comportamento de bater é uma comunicação, mas é uma comunicação inadequada. Não é dessa forma que você, quando você quer obter um objeto, vamos citar o exemplo do celular. A criança quer o celular, então ela pode bater ali na mãe para ter acesso ao celular. Eu quero o celular. Por quê? Porque ela não sabe falar que quer o celular. Então, através desse ensino, a gente vai conseguir modelar esse comportamento inadequado e substituir por um comportamento adequado. Por quê? O que ela entende? Quando você vai pegar o celular dela, ela entende que nunca mais você vai devolver. Por isso que ela não quer entregar. Então, existe um treino que você vai trabalhar com ela, que você vai ensinar para ela, que é só naquele momento, mas que depois ela vai ter acesso àquilo. Agora você precisa fazer atividade. Mas eu não quero fazer atividade. Mas agora está na hora de fazer atividade. Então, você vai ensiná-la a suportar, a tolerar
Eu não quero fazer, onde você citou o exemplo do seu filho. Mãe, eu não quero arrumar o quarto agora, mas você precisa. Mas isso não é feito à força. Isso precisa ser ensinado. E quanto mais você aprofundar nesse assunto, você vai conseguir as estratégias certas para ajudar essa criança. Então, e o último passo é ensiná-la a abandonar o seu reforçador. Então, ela está fazendo algo que ela gosta e ela não quer parar de fazer algo que ela gosta. Então, vamos citar um exemplo do desafio dentro de casa. Essa criança, né, esse adolescente, que seja esse adulto, ele precisa ter uma vida funcional. Não tem como ele ficar ali o tempo todo só no eletrônico, só fazendo as coisas que ele gosta. Então, ele precisa parar, ele precisa tomar um banho, precisa comer, precisa sair. Então, muitas das vezes ela está fazendo aquilo que ela gosta e ela não quer parar. E é onde você vai treiná-la não, agora você precisa parar. Agora eu estou falando com você. Mas isso é um processo. Isso é um treino, não é simplesmente você chegar e achar que da noite pro dia isso vai acontecer. E se acontecer alguma desregulação, você saber como acalmar. Que aí é onde entra outro ponto extremamente importante. Porque vai acontecer momentos de desregulação. Você não controla o ambiente o tempo todo. E como é que lida, né? Eu me lembro na escola do meu filho, uma vez, eu presenciar uma cena que foi muito impactante para mim. Eu cheguei para deixar na escola e eu escutando um barulho, muitos gritos e batendo mesmo. E aí eu perguntei o que estava acontecendo, era dentro de um banheiro. E aí uma professora falou assim, tem uma criança em crise aí dentro. E aí deixaram a criança sozinha lá e ele se jogava na parede, ele se jogava nas portas, ele se machucando inteirinho. E foi uma cena muito assustadora. E aí eu me lembro da pessoa que estava com ele falar assim, não, a gente não intervém, a gente vai deixar ele se acalmar, porque se entra lá no meio para tentar ajudar, às vezes ele machuca a gente, ele se machuca ainda mais. Como que faz, Mara, quando a gente está diante de uma situação como essa, com uma criança em crise dessa forma? É um assunto muito delicado, porque quem está de fora olhando é algo assustador. Então, se naquele momento não tiver um profissional capacitado, que é onde na maioria das vezes não tem, porque o que a gente observa? Vamos citar esse exemplo da escola, que é o que você citou. Dentro da escola, na maioria das vezes, quem que acompanha essa criança? É um professor de apoio. Se é uma criança que tem um nível, né, uma necessidade ali, ela precisa de um professor de apoio. Vamos supor que ela tem um professor de apoio, mas esse professor de apoio ele não é capacitado. Ele não tem um treinamento. Então, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir manejar esse comportamento. E a tendência é o quê? Reforçar esse comportamento. Infelizmente, essa criança se machucar outras pessoas, porque se ela tentar intervir também de uma forma errada, é pior. Então, na maioria das vezes, eles deixam. Só que essa criança está segura, as pessoas em volta estão seguras, então é onde entra esse olhar. Por isso que vamos bater nessa tecla. Profissionais, pais, famílias precisam se capacitar. É uma necessidade. Você vai precisar usar esse manejo em algum momento da vida dessa criança. Em algum momento. E é importante, se você, principalmente vocês profissionais, vocês estão ali 4 horas com a criança ou até mais. Tem crianças que ficam em tempo integral. Crianças atípicas com necessidades gigantescas. E em algum momento ela vai desregular. E esse profissional, ele está preparado para isso? O professor está preparado para isso? Então, esse professor de apoio, ele precisa compreender esse tipo de comportamento, identificar, porque existem os pontos em que você consegue fazer uma prevenção, você já vê os gatilhos ali. Ele tá, vamos supor, ele tá batendo o pezinho. Quando ele começa a bater o pezinho, é porque ele tá chateado, tá começando a ficar chateado com alguma situação. Antes da crise, então, tem sinais. Antes da crise. E como que você vai identificar esses sinais se você não conhece?
Se você não tem contato, se você não verdadeiramente não faz uma leitura funcional, se você não conhece essa criança, se você não investiga. Por isso que a gente até tem uma planilha que a gente preenche, que é onde entra essa questão do antecedente. O que aconteceu antes? Por que ele desregulou? Então você tem que fazer essa pergunta. E na maioria das vezes, quando eu chego e faço essa pergunta, do nada ele bateu. Do nada. Do nada ele fez isso, ele teve esse comportamento, ele teve aquilo. Não existe isso. Eu até sempre quando eu treino alguém, sempre quando eu converso com alguém, eu falo isso. Tira essa palavra do seu vocabulário, do nada. Porque teve uma função. Na maioria das vezes, existem 4 funções que são básicas, que é fuga, esquiva, por atenção, tangível, que é acesso a alguma coisa ou retirada, e sensorial, uma regulação. Essa criança precisa se regular. Então, tem crianças que elas têm um ritual para se regular. E, na maioria das vezes, as pessoas elas querem privar aquilo. Não, você não vai fazer isso. Mas isso está sendo prejudicial para ela? Isso está acalmando ela? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas ele quer atenção. Então, vamos fazer assim, eu não vou dar atenção para ele. Ele quer atenção e você ignora 100%. O que ele começa a fazer? Aí é onde começa a aflorar os comportamentos inadequados, porque você não está respondendo de alguma forma, então eu vou bater nela. Eu vou morder. Me olha. Porque aí ela vai me dar atenção. Aí você vai dar atenção, você fala, não pode fazer isso, não pode morder, não pode fazer aquilo. Então existem várias estratégias que você pode fazer. Vou citar um exemplo aqui de um paciente, inclusive não é meu paciente, foi um curso em que eu participei e eles citaram esse exemplo desse paciente específico, um paciente com TOD, muito agressivo, né, e buscando muita atenção. O que eles fizeram com ele? O que ele fazia? Ele queria socializar, queria a atenção dos colegas, mas ele pedia de uma forma inapropriada. Ele chegava e empurrava, ele chegava e batia. Então, é inapropriado, não pode acontecer. O que ele quer? Ele quer atenção. Então, vamos dar atenção para ele de uma forma adequada. O que nós vamos fazer? Vamos sentar ele mais próximo ao professor. Isso vai ser começado a trabalhar um treinamento com ele. Você não precisa bater para você ter atenção. Você não precisa. É onde entra a comunicação. Ensinar ele a se comunicar de uma forma adequada, pedir de uma forma adequada. Então, você não pode bater. Mas o que você pode fazer? Você pode pedir, você pode falar. Você tem a minha atenção, você tem acesso a mim. Então, tudo isso vai ser falado. E qual que é o comportamento, na maioria das vezes, principalmente dentro das escolas? Ignorar, humilhar, falar, excluir. Senta ele lá no fundinho da sala, deixa ele lá quietinho para ele não bater em ninguém, para ele não incomodar ninguém. Isso é errado, a criança ela sente. Pior. Então, precisa ter clareza do que está acontecendo, o que ele está querendo, o que ele está buscando. Mas ele quer isso, eu não vou dar, isso é errado. Então vamos ensinar ele primeiro. Às vezes a gente vai ter que dar um passinho para trás para a gente poder conseguir dar vários passos para frente. O que é melhor então? Então quando ele bate, quando ele levanta, ele está tendo a atenção de todo mundo. Ele para a sala, ele para a aula, ele tem a atenção dos colegas. Isso é atenção. Então de todo jeito ele está tendo atenção, mas ele está tendo atenção de uma forma inadequada. Então vamos dar atenção para ele de uma forma adequada? O que você fez no dia? Ele trazer um relatório ali de tudo que ele fez durante aquela manhã. Ele está tendo a atenção adequada. O professor ir até ele, quantas e quantas vezes o professor ele não vai até esse aprendiz, até esse indivíduo. E conforme você vai falando, Mara, fica muito clara a necessidade também, visto que a criança passa a maior parte do tempo com a família, para que essa família também consiga, porque você olhar para aquele comportamento desafiador, entender o pedido que está te trazendo, qual a necessidade está comunicando e ajudar essa criança, porque para ajudar a criança a verbalizar, você precisa ter um olhar mais atento para essa criança, para você identificar também, né?
E como a criança passa a maior parte do tempo com a família, a gente vem de uma tradição de criança não tem voz, criança não tem que querer, né? É eu que mando, é eu que faço. Tem muito dessa invisibilidade da criança, das suas necessidades. Eu vejo muitas vezes assim, famílias que pegam bebês e vão para a festa à noite. Fala assim, o bebê tem que se adaptar a gente, não o contrário. Tem muito disso, né? Então, assim, como você vê essa questão com as famílias? Você percebe que eles estão preparados para ofertar esse olhar diferenciado para essa criança e ajudá-la a desenvolver essa comunicação? Quando às vezes eu percebo que muitas vezes a própria família não consegue ter, nem para si, esse olhar de atenção às necessidades. Isso é um assunto muito sério, porque quando a família ela recebe um diagnóstico, existe aquele período do luto. Né? Vamos voltar aqui desde o início para que a gente possa criar um raciocínio aqui para a gente entender um pouco melhor. Essa família, muitas famílias passam por um processo de luto, pelo processo de negação, de aceitação. Então, tudo isso afeta o emocional. Então, essa família, ela também precisa de acompanhamento. E é o que na maioria das vezes não acontece. Porque a família, ela descobre o diagnóstico da criança, ela busca tratamento para a criança. Vamos citar uma situação comum. Ela busca o tratamento para a criança, busca tudo, faz de tudo. Mas elas não estão se preparando também. Principalmente as mães. Hoje eu conheço muitos pais que são muito presentes, pais admiráveis. Eu sempre falo para as mães, falo, nossa, graças a Deus você tem um pai, né? O seu filho tem um pai muito presente e eu admiro demais isso, mas infelizmente não é a realidade de todas as famílias. Na maioria das vezes a carga maior está sobre a mãe. Então essa mãe, ela precisa cuidar do seu filho, ela precisa trabalhar, ela precisa trazer o sustento para dentro de casa. Aí ela tá lá no trabalho, a escola liga, vem buscar seu filho aqui, que o seu filho acabou de estar em crise aqui, a gente não sabe o que fazer, essa mãe tem que parar tudo, tem que ir lá, tem que buscar seu filho. Essas crianças, na maioria das vezes, ficam muito doentes também, né? Muitas têm muitas restrições alimentares, não se alimentam bem, então tem a imunidade muito baixa. Então são vários contextos, e essa mãe, essa família, ela vai adoecendo. E essa família não consegue buscar um recurso ali de verdadeiramente se capacitar. Porque é um esforço você estudar, você se preparar. Eu lembro que um dos meus primeiros cursos que eu fiz no ABA, na análise do comportamento, tinham 2 famílias lá. E eu fiquei impressionada, porque eu estava bem no início mesmo, quando eu comecei. E eu falei, gente, mas o que esses pais estão fazendo aqui? Porque eu não tinha noção ainda dessa realidade. E ali a condutora ali do curso, ela virou e falou, da importância, naquele dia eu entendi o quanto que era importante as famílias se capacitarem. Né? O Dr. Tiago Castro, que é um médico que eu admiro muito, um referencial nessa área, ele bate muito nessa tecla. Pais, vocês precisam ser os terapeutas dos seus filhos, porque a terapia não é só lá no consultório, a terapia não é responsabilidade só do psicólogo, do terapeuta ocupacional, é responsabilidade de todos que convivem com a criança. Sim. E, infelizmente, as pessoas buscam né? Quando buscam informações, são só pessoas ou que receberam um diagnóstico ou que têm um contato. Mas você precisa aprofundar um pouco mais. Não é só simplesmente ter um conhecimento, você precisa colocar em prática esse conhecimento. O que está sendo trabalhado com meu filho? O que eu preciso? Dar continuidade. Está sendo trabalhado flexibilidade cognitiva lá no consultório. Minha vez, sua vez, o que está sendo trabalhado? Então eu vou dar continuidade isso em casa. Então eu vou dar continuidade em outros ambientes. Então meu filho precisa socializar, então eu preciso sair um pouco mais. Vai ser difícil no início, porque a tendência ao comportamento aumentar. Mas eu quero te dizer que vale a pena insistir. É difícil. A tendência é a gente querer fugir mesmo, né? Vou evitar, porque isso daqui desregula ele. Mas
fazer da forma correta. Eu continuo batendo nessa tecla. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E aí é onde a gente entra na análise do comportamento. Né? O que é a análise do comportamento? O que é a ABA? O que é a terapia ABA? Muitas pessoas, existem muito preconceito hoje em dia sobre a análise do comportamento, né? Como algo muito robotizado, vai atrapalhar o desenvolvimento do meu filho, mas pelo contrário, né? É uma evidência científica, é uma ciência que já é comprovada, que já foi usada com várias e várias pessoas e sim, tem resultado, tem comprovação científica. E é isso que nós usamos hoje, né, para ensinar essas habilidades, a como essa criança se comportar em todos os ambientes que ela está. Existem situações mais graves, né? Não vamos generalizar todos. Por isso que precisa ser feita uma análise funcional. O que aquela criança precisa? O que é prioridade nesse momento? Eu vou até citar um exemplo. Teve um pai que ele chegou para um terapeuta e ele falou assim, eu quero que o meu filho se comunique. Eu quero trabalhar a comunicação. Era uma criança não verbal. Eu quero que ele fale, eu quero que ele se comunique. Pai, mas não é o momento, isso não é prioridade agora. Vamos trabalhar primeiro coisas que vai ajudá-lo na sua rotina, na sua independência, né? Para ele ser ele está crescendo. E esse pai não ouviu. E só um detalhe muito importante, toda intervenção ela precisa ter o consentimento da família, precisa ter a aprovação da família, não é simplesmente o profissional chegar e falar vamos fazer isso e ponto final, não. A família precisa dar um parecer ali, sim, eu concordo, isso é importante. E esses pais não cederam. O que aconteceu? A criança evoluiu em alguns requisitos, mas não na expectativa em que os pais colocaram. O que aconteceu no final? Os pais chegaram a falar. E essa criança foi crescendo, mas era uma criança que não conseguia se vestir, não conseguia se alimentar. Essa criança está crescendo. Como que vai ser? Porque existem questões que dá para passar. Vamos citar um exemplo de que ele não vai conseguir ser alfabetizado. Tudo bem, mas ele consegue ter autonomia? Muito obrigada a vocês que estiveram aí com a gente. Um beijo.